Boa noite. O Supremo Tribunal Federal confirma entendimento de que não é preciso aval de assembleias legislativas para processar governador. 3 meses depois de o plenário do Supremo decidir que as assembleias legislativas não precisam autorizar a abertura de ações penais por crimes comuns e de responsabilidade contra governadores, os ministros confirmaram esse entendimento ao julgar dispositivos da Constituição dos Estados da Bahia e do Rio Grande do Sul e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Também ficou mantida a determinação de que cabe ao Superior Tribunal de Justiça, tribunal que julga governadores, estabelecer a necessidade ou não do afastamento da função. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Esta norma, que exige a autorização prévia da Casa Legislativa, no caso de presidente da República, por constituir uma exceção ao princípio republicano, não pode ser reproduzida pelos Estados-membros da Federação. Somente a Constituição Federal poderia criar exceção desta natureza. Me alinho à posição também já tradicional na Casa, em relação aos crimes de responsabilidade serem de competência da União, inclusive súmula editada pela Corte. Não se pode aplicar ao governador aquilo que se dispõe em relação ao presidente, porque o presidente é chefe de governo, chefe de Estado, há uma representação internacional que não compete ao governador. Se nós ficarmos sem presidente, efetivamente vamos carecer dessa representação internacional. Eu concluo que, como as constituições estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Voto no sentido da divergência iniciada pelo ministro Roberto Barroso para julgar procedentes os pedidos formulados nas ações diretas, e é neste sentido que fica, portanto, a proclamação. Ações julgadas procedentes, vencido parcialmente o ministro relator, que julgava parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ações. Os ministros também decidiram não modular os efeitos da decisão que declarou inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro, que estabeleceu novos limites territoriais dos municípios de Cantagalo e Macuco. Entendo que deve prevalecer os limites delineados pelo Decreto-Lei 1055 e pelo Decreto-Lei 1056 nos termos da coisa julgada conferida naquele rito ao interpretar a Lei 2497, cuja eficácia foi repristinada pela declaração de inconstitucionalidade. Assim, voto para que a declaração de inconstitucionalidade proferida nessa ação, que se refere à Lei 3.196, se mantenha com eficácia ex tunc. Ainda durante a sessão, os ministros consideraram constitucional uma lei de Santa Catarina que estabelece normas sobre controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. Da leitura dessa lei, não identifico trechos conflitantes com os dispositivos da lei catarinense. Destaco, nesse sentido, alguns artigos da Lei 9966 que tratam de questões semelhantes ao tema aqui em análise. Dessa forma, aqui me parece que a lei seguiu exatamente a ideia constitucional da predominância do interesse regional, no caso, como salientou o ilustre vice-procurador-geral aqui presente, as realidades de um Estado são diversas das realidades de outros, principalmente nessa questão de poluição, nessa questão ambiental, da proteção ao meio ambiente, não tendo, ao meu ver, extravasado a competência do Estado. Nós sabemos que uma das maiores causas de poluição, seja dos rios, seja dos mares, é exatamente o lançamento de dejetos ou de lixo sem qualquer controle. Portanto, acompanho o relator, primeiramente no sentido não conhecimento, mas acho até interessante que nós tenhamos superado essa questão do conhecimento e convalidado, creio que certamente a unanimidade, como tudo indica, esta lei do Estado de Santa Catarina, que, a meu ver, é extremamente avançada do ponto de vista de proteção ambiental.